Na escola estadual Monte Azul, em um bairro popular de Belo Horizonte, o intervalo era sempre um momento tenso. A alegria, que deveria ecoar entre as crianças e adolescentes, se escondia nos cantos. Todos sabiam o motivo. Bruno Oliveira. Com apenas 15 anos, Bruno reinava no colégio como um tirano juvenil. Era alto para a idade, ombros largos, olhos frios e uma expressão constante de desprezo. Ninguém sabia muito sobre sua vida fora da escola, mas todos conheciam seu temperamento. Explosivo e imprevisível. Um olhar torto era suficiente para que ele explodisse em xingamentos ou agressões. Os alunos, até mesmo os mais velhos, atravessavam o pátio só para não cruzar o caminho dele. Naquela manhã de segunda-feira, a diretora chamou a turma do 9º ano B para uma breve apresentação antes da aula começar. A professora Lúcia, uma mulher de voz doce e olhar cansado, entrou na sala acompanhada por um garoto novo. Era João Pedro Santos. João tinha 14 anos, pele negra, cabelo curto e um semblante calmo, quase sereno. Viera de Salvador com a mãe, que fora transferida do hospital onde trabalhava. Mesmo com o nervosismo de ser o aluno novo, João mantinha a postura firme, como se soubesse exatamente quem era e o que representava. "Esse é o João Pedro, turma. Espero que o recebam bem", disse a professora com um sorriso encorajador. João apenas assentiu com a cabeça. Caminhou até a carteira no fundo da sala e se sentou, sem dizer uma palavra. Ao seu lado, 3 carteiras depois, estava Bruno, que o observava em silêncio, os olhos estreitos. Havia algo naquele garoto que o incomodava profundamente. Talvez o modo como não parecia intimidado, talvez o jeito como carregava sua própria história no olhar. Na hora do intervalo, João foi para o pátio com seu caderno de desenho. Sentou-se num canto mais afastado e começou a desenhar com lápis grafite, concentrado. Os traços formavam a imagem de um garoto subindo uma colina, carregando uma mochila pesada, mas com um sorriso no rosto. Ele mal percebeu quando uma sombra grande tampou a luz sobre o papel. "E aí, Bahia? Perdeu o ônibus de volta?", disse Bruno, com os braços cruzados, cercado por seus 2 amigos inseparáveis, Rodrigo e Mateus. João levantou os olhos e respondeu com um tom neutro: "Tô só desenhando." "É? Pois aqui não tem espaço para artista de rua. Aqui é outro tipo de escola." Bruno chutou o caderno, que caiu alguns metros adiante no chão. O desenho se amarrotou. João se levantou devagar, olhou para o caderno, depois para Bruno. "Por quê? Você faz isso?" Bruno não esperava a pergunta. Fez uma careta. "Como é que é? Você precisa fazer isso para se sentir alguém?" Rodrigo e Mateus riram, mas algo na voz de João cortou o riso deles. Não era ironia nem medo, era verdade. "Vai me desafiar", rosnou Bruno. João deu um passo à frente. "Não vim aqui para brigar, mas também não vim para abaixar a cabeça." Num impulso de fúria, Bruno empurrou João com força. O mais novo cambaleou, mas se firmou. Com agilidade, segurou Bruno pela camisa e o desequilibrou. O valentão caiu no chão, diante de dezenas de alunos que assistiam tudo em silêncio. A queda foi seca, mais dolorosa para o ego do que para o corpo. Bruno se levantou com raiva, mas ao ver os olhares ao redor e a forma tranquila como João apenas recolheu o caderno amassado do chão, ele virou as costas e saiu, rápido, furioso, envergonhado. Na manhã seguinte, sua carteira estava vazia. Pela primeira vez em 2 anos, Bruno não apareceu na escola. João entrou na sala como se nada tivesse acontecido. Sentou-se, abriu o caderno e, com um lápis novo, começou um novo desenho. Agora, no topo da colina, o garoto da mochila olhava para trás e, nas sombras que o cercavam, havia algo diferente. Não ameaça, mas solidão. 2 dias se passaram e Bruno continuava sumido da escola. Os alunos, aliviados, não comentavam muito. Era como se, sem o peso da presença dele,
o ar tivesse ficado mais leve. Mas João não relaxava. Havia algo naquele garoto. Algo mais. Fundo que a pose de valentão. Algo no olhar dele, na raiva contida que não saía da mente de João. Na tarde de sexta-feira, enquanto caminhava pela rua de paralelepípedos em direção à sua casa, João viu um grupo de meninos do bairro jogando bola. Parou, assistiu por um tempo, até que um deles chutou a bola com força demais e ela atravessou o muro de uma casa com pintura descascada e portão de ferro enferrujado. João se ofereceu para buscar. "Cuidado aí, mano", disse um dos garotos. "Essa casa é do Bruno." João congelou. Olhou para o muro alto. A bola ainda quicava no quintal. A curiosidade venceu o receio. Ele empurrou o portão, que rangeu como um aviso, e entrou devagar. O quintal era pequeno, com algumas plantas secas e brinquedos velhos espalhados. Havia roupas no varal, todas gastas, muitas com remendos. Antes que pudesse pegar a bola, ouviu um grito abafado vindo de dentro da casa. Depois, um barulho de vidro quebrando. E silêncio. Instintivamente, João se abaixou, espiando pela janela. Lá dentro, viu Bruno parado, em pé, encostado na parede da sala. O rosto vermelho, o lábio sangrando. À sua frente, um homem alto, com uma garrafa na mão, cambaleando, os olhos em fogo. "Moleque inútil, não serve para nada, quer ser homem?" Bruno não respondeu. Apenas ficava ali, imóvel, os punhos cerrados, os olhos marejados. João se afastou da janela, o coração batendo acelerado. Por um segundo, pensou em ir embora. Aquilo não era da sua conta, mas algo o impediu. Um impulso, uma lembrança da mãe dizendo: "A gente não vira as costas para a dor dos outros, filho." Tomando coragem, bateu no portão. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. O homem apareceu na porta cambaleando, com os olhos vermelhos de raiva. "Quem é você?" rosnou. "Eu sou colega do Bruno. Ele tá?" "Tá, nada." "Cai fora." João não se mexeu. "Eu só vim devolver a bola. A gente estava jogando na rua, ela caiu aí." O homem olhou para o quintal, viu a bola perto da cerca e soltou um palavrão. Murmurando sozinho, virou as costas e entrou na casa, deixando a porta aberta. Bruno apareceu na sala com o rosto ainda marcado. Quando viu João parado no portão, ficou imóvel. Por um instante, o silêncio entre eles disse mais que qualquer palavra. João segurava a bola nas mãos, mas não era por isso que estava ali. Eles sabiam. "Você vai ficar aí ou vai sair um pouco?" perguntou João. Bruno não respondeu. Apenas olhou para trás, para dentro da casa escura, e depois deu um passo para fora. Caminharam em silêncio até a esquina. Bruno não dizia nada. O rosto ainda duro, mas algo nos ombros dele parecia ter desabado. "Por que você veio aqui?" perguntou finalmente. João respirou fundo antes de responder. "Porque ninguém nasce ruim. E você não parece querer ser esse cara." Bruno riu, amargo. "Você não sabe de nada." "Não, mas agora eu sei um pouco, e não acho que você mereça ficar sozinho nisso tudo." O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, menos hostil, mais humano. Quando João foi embora, Bruno ficou ali parado, olhando para o chão. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia maior que os outros, nem pior, só visto. Na segunda-feira, quando João chegou à escola, não esperava ver Bruno ali, mas ele estava, sentado na última carteira, cabeça baixa, fones de ouvido escondidos sob o capuz. A turma se calou quando o viu. Era como se um fantasma tivesse voltado para assombrá-los. Mas Bruno parecia diferente. Não olhava ninguém nos olhos. Não ria, não provocava. Estava quebrado. João entrou, caminhou até sua carteira e, antes de se sentar, olhou para Bruno. Os olhos dele se encontraram por um segundo. Bruno desviou, mas foi suficiente para João perceber. Aquele olhar já não era de ameaça. Era de alguém que não sabia o que fazer com a própria vergonha. Durante o intervalo, Bruno ficou no canto do pátio, sozinho, encostado num muro de tijolos rachados.
João se aproximou devagar, sentou-se no chão ao lado dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Tô com fome, mas o lanche de hoje é bolacha de sal com suco ralo", disse João fazendo uma careta. Bruno soltou uma risada fraca, quase sem acreditar que estava rindo. "Sempre é isso. Essa escola não muda. Mas sabe o que muda? A gente." Bruno ficou quieto. João continuou. "Eu já tive raiva também. Raiva do meu pai, de como ele abandonou minha mãe, raiva da escola nova, raiva de mudar de cidade e deixar os amigos. Mas um dia percebi que se eu carregasse tudo isso dentro de mim, ia virar um homem igual a ele." Bruno não respondeu de imediato, apenas apertou os olhos, como se aquelas palavras estivessem cutucando um lugar que ele sempre trancou por dentro. "Meu pai era diferente", murmurou. "Ele era um cara legal quando eu era pequeno. Me levava para pescar no Rio das Velhas, me ensinou a andar de bicicleta. Mas depois que minha mãe morreu, ele virou outra pessoa." João virou o rosto para ele, ouvindo com atenção. "Começou a beber, perdeu o emprego, ficava violento e..." A voz de Bruno falhou por um instante. "Ele dizia que a culpa era minha, que eu devia ter morrido no lugar dela." João sentiu um nó no peito. "Não é culpa sua. E nunca foi." Bruno balançou a cabeça, como se estivesse tentando acreditar, mas não conseguia. "Eu só queria que ele me visse, que alguém me visse. Então comecei a bater nos outros, para que ninguém me machucasse primeiro. Só que agora, todo mundo me odeia." João respirou fundo. "Eu não odeio você." Silêncio. "Mas por quê? Depois de tudo que eu fiz? Porque eu sei o que é ser ferido, e sei que o pior tipo de dor é a que a gente não pode contar para ninguém." Bruno olhou para ele e dessa vez não desviou. Pela primeira vez em muito tempo, seus olhos estavam molhados. Ele tentou disfarçar, limpando com a manga da blusa, mas João fingiu que não viu. Deixou o silêncio falar por eles. Ali, encostados naquele muro rachado, dois garotos carregando cicatrizes demais para a idade que tinham, começaram a construir algo novo: confiança. Aquele foi o primeiro dia em que Bruno não se sentiu sozinho. O mês passou rápido. Bruno e João estavam se tornando amigos de uma maneira silenciosa e profunda. Nos intervalos, eles conversavam sobre filmes, sobre o bairro onde moravam, sobre os sonhos que nunca se atreveram a contar para ninguém. Bruno começava a se abrir aos poucos e João, com paciência, escutava. Mas o que parecia ser uma nova fase de cura para Bruno se tornava cada vez mais um campo de batalha emocional. A dor da perda de sua mãe ainda era como uma sombra sobre sua cabeça. As palavras do pai, os insultos, a violência, tudo isso voltava em sua mente como um grito mudo. Naquele dia, porém, algo mudou. Algo que ele não esperava. Era uma quinta-feira de sol quente e o pátio da escola estava cheio como sempre. Bruno estava sentado à sombra de uma árvore, observando. Os outros alunos conversando e rindo. João apareceu, se aproximando com um sorriso discreto, mas quando seus olhos se encontraram, ele percebeu que algo não estava certo. Bruno estava agitado, inquieto, o rosto tenso, os dedos batendo com impaciência na mesa, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar dentro dele. "Você tá bem?" perguntou João, sentando-se ao lado dele. Bruno olhou para ele, o olhar distante. Não, posso continuar assim, João. Não posso continuar sendo esse cara que todos temem. Eu sei que estou mudando, mas parece que eu não consigo escapar da minha história." João tentou entender, mas sabia que não seria fácil. A transformação de Bruno não seria um caminho linear. Havia cicatrizes demais, e as feridas não podiam ser curadas da noite para o dia. "O que você quer dizer com isso?" perguntou João com um tom mais grave. "Eu vou enfrentar meu pai", disse Bruno, com uma resolução na voz. "Vou encarar ele e dizer tudo o que penso. Não vou mais deixar ele me destruir. Não posso."
Eu sei que se eu não fizer isso, vou voltar a ser o monstro que todo mundo teme aqui. João ficou em silêncio por um momento. Sabia que aquele passo de Bruno era corajoso, mas também sabia que poderia ser perigoso. O pai de Bruno não era um homem qualquer, ele era impulsivo e violento. Você sabe que ele pode reagir de maneira agressiva, né? Perguntou João cauteloso. Bruno balançou a cabeça com firmeza. Eu sei, mas é algo que eu preciso fazer, João. Eu não posso mais carregar isso sozinho. Você entende? João não respondeu imediatamente. Ele sabia que Bruno estava tomando uma decisão importante e, ao mesmo tempo, sentiu um medo crescente em seu peito. Se Bruno realmente fosse enfrentar o pai, poderia acabar se ferindo ainda mais. Eu te apoio, Bruno, mas vai com calma, tá? E se precisar de ajuda, qualquer coisa me chama, eu vou estar lá. Bruno sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Eu sei. Obrigado, João. Naquela tarde, Bruno foi para casa. O caminho até a sua casa parecia mais longo do que nunca. A cada passo, seu coração batia mais forte. Ele sabia que aquilo era um ponto sem volta. O que acontecesse depois, não poderia mais voltar atrás. Chegando em casa, o silêncio do lugar o envolveu imediatamente. Era uma casa grande, mas vazia, sem vida. A porta da sala estava entreaberta. Bruno entrou com o coração na garganta. Seu pai estava ali, sentado no sofá, bebendo uma garrafa de cerveja. O cheiro do álcool estava forte no ar. Quando Bruno entrou, o homem levantou a cabeça e seus olhos, nublados pela bebida, o encararam, com desprezo. Que foi, moleque? Disse ele com a voz embriagada. Vai me dar sermão agora? Não tem mais o que fazer, já fiz o que tinha que fazer. Bruno respirou fundo, tentando controlar os tremores em suas mãos. Eu quero falar com você, pai. Preciso dizer umas coisas. O homem riu, mas o riso era amargo, como se soubesse que o filho estava se afastando dele. Falar o quê? Vai me dar moral agora, é? Tá achando que tem alguma coisa para me ensinar, por acaso? Bruno deu um passo à frente, sem hesitar. Não, pai, eu só quero que você me olhe. Me olhe de verdade, porque você nunca me viu, nunca viu o que eu sou, e eu não vou deixar você me usar mais. O silêncio caiu entre eles como uma lâmina afiada. O pai de Bruno ficou parado, encarando o filho com os olhos semicerrados. O som da respiração pesada e da garrafa de cerveja se movendo foi tudo o que se ouviu nos segundos seguintes. E então, como um soco no estômago, a resposta veio. Você é um fraco. Nunca vai ser nada além disso. Sempre foi um peso para mim. Bruno sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras do pai cortaram como facas afiadas. Ele queria gritar, queria correr, mas algo dentro dele não deixou. Algo dentro dele o manteve ali, parado, e então a raiva explodiu. Não como a raiva do passado, mas como algo novo, algo que se sustentava pela verdade. Eu não sou fraco, e não vou mais ser o que você quer que eu seja. Eu sou mais do que isso. O pai de Bruno levantou-se, derrubando a garrafa de cerveja no chão. A tensão estava no ar, como uma corda prestes a arrebentar. Mas Bruno não recuou. Ele não recuou. Bruno e seu pai estavam frente a frente, como duas forças opostas prontas para explodir. O silêncio no ar era pesado, quase insuportável. O coração de Bruno batia forte, não mais por medo, mas por algo diferente. Pela primeira vez, ele sentia que tinha o direito de estar ali, de expressar sua verdade, sem pedir desculpas por isso. O pai dele, com a testa franzida e os punhos cerrados, parecia uma bomba prestes a explodir. A raiva estava visível, alimentada pelo álcool, pela frustração e por anos de abuso. Você acha que pode falar comigo assim? O pai de Bruno gritou, avançando em direção a ele. Bruno não recuou. Olhou nos olhos do homem que o fez sofrer, aquele que deveria tê-lo protegido, e respondeu com a voz firme. Sim, eu acho.
porque eu sou seu filho e você não vai mais me tratar assim. A raiva do pai cresceu, mas antes que pudesse avançar, algo aconteceu. Algo inesperado. A porta da casa se abriu com um estrondo e o irmão de Bruno, Daniel, apareceu na entrada da sala. Ele tinha 15 anos e sempre foi mais tranquilo, sempre tentou apaziguar os ânimos quando a situação se tornava insustentável. Mas hoje ele parecia diferente. Algo em seus olhos dizia que ele não estava mais disposto a suportar em silêncio. "Pai!" Daniel gritou. "Isso precisa acabar! Você não pode continuar fazendo isso!" O homem olhou para o filho mais novo, desconcertado por um momento. Mas em seguida, a expressão dele se endureceu. Ele deu um passo em direção a Daniel, mas Bruno foi mais rápido. Colocou-se entre os dois, sentindo uma onda de coragem que nunca imaginou ter. "Ele tem razão, pai", Bruno disse com firmeza. "Isso tem que acabar agora. Eu não vou mais ser o seu saco de pancadas, e o Daniel também não." A tensão aumentava no ar. O pai de Bruno balançava a cabeça, claramente desorientado pelo que estava acontecendo. Ele não sabia lidar com a rebeldia dos filhos. Nunca soubera. "Eu não preciso de lição de moral de vocês", o homem bradou. "Eu criei vocês. Eu sustento essa casa." Bruno sentiu o peso das palavras, mas não se deixou abalar. Olhou para Daniel, que estava ao seu lado agora, e sentiu uma força renovada. Eles estavam unidos. "Você não é o único responsável aqui", Bruno respondeu, tentando manter a calma. Se você realmente fosse, teria aprendido a ser melhor. Você nunca nos ensinou a ser homens. Você só nos ensinou a ter medo de você." O homem encarou os filhos com raiva, mas ao mesmo tempo havia um vestígio de confusão em seu olhar. Ele não sabia o que fazer com aquelas palavras, como se elas tivessem quebrado uma barreira dentro dele. A raiva foi se dissipando lentamente, dando lugar a algo mais sombrio, algo que ele não queria encarar: a vergonha. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da casa. Nenhum dos três ousava falar, mas as palavras de Bruno e Daniel ecoavam, no ar, em cada canto da sala. O pai parecia preso em uma teia invisível de suas próprias emoções, sem saber como se libertar. Foi então que o homem deixou a garrafa de cerveja cair no chão, quebrando o vidro com um estalo seco. Ele não estava mais em pé, mas ajoelhado, com os olhos vidrados, como se o peso de sua própria culpa fosse demais para suportar. Bruno olhou para o pai, sem saber o que esperar. A raiva deu lugar a uma sensação estranha, desconfortável. Ele não sabia se deveria sentir alívio ou se aquilo apenas abria uma ferida ainda mais profunda. "Eu não sei como ser melhor", o pai sussurrou com a voz rouca. "Eu sou um fracasso." Bruno deu um passo à frente, hesitante, mas então sentiu a mão de Daniel em seu ombro. Um toque leve, mas cheio de significado. Era como se os dois finalmente entendessem que, mesmo diante de toda a dor, podiam ser mais fortes juntos. "Eu não sei o que você sente, pai", Bruno disse suavemente, "mas sei que ainda há uma chance de mudar. Não para mim, mas para nós, para você, para o Daniel. Se você quiser mudar, eu vou tentar te ajudar. Mas só se você quiser." O homem olhou para os filhos e algo mudou nos seus olhos. Não era um perdão instantâneo, nem uma transformação milagrosa. Mas pela primeira vez, ele parecia disposto a ouvir, a tentar. Do lado de fora, João estava esperando. Ele sabia que Bruno precisava de espaço, mas também sabia que não poderia deixar de estar ali. Ele havia prometido. Naquele momento, ele não era apenas o amigo que apoiava. Ele era o testemunho de uma transformação, de um recomeço. Quando Bruno saiu da casa, com a expressão cansada, mas com os olhos diferentes, João se aproximou. "Como foi?" perguntou com a voz tranquila. Bruno olhou para ele
E pela primeira vez, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Não era um sorriso de vitória, mas de algo mais profundo, mais essencial. Algo que ele achava perdido há muito tempo. Não foi fácil, disse Bruno, mas talvez agora seja o começo de uma mudança. Não sei como vai ser, mas acho que vale a pena tentar. João deu um tapinha no ombro de Bruno e, sem dizer mais nada, os dois seguiram para a escola. Não era o fim da luta, mas o início de algo. A manhã seguinte foi uma das mais silenciosas que Bruno já teve. Ele acordou com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Não sabia exatamente o quê, mas sentia que o equilíbrio instável entre ele e seu pai estava começando a moldar algo novo, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Na escola, as coisas também estavam mudando. A história de sua briga com seu pai havia se espalhado, mas não de forma que ele temesse. Havia uma sensação de curiosidade, mas também de respeito. Ele não era mais o valentão que todos temiam. A transformação dele estava começando a ser percebida, mas o caminho estava longe de ser fácil. João, por outro lado, parecia perceber que Bruno estava mais tranquilo, mais seguro. Mas algo o incomodava. Algo ainda não estava resolvido. E aí, Bruno, como foi ontem? Perguntou João durante o intervalo, quando Bruno estava sentado sozinho no pátio. Bruno olhou para João e sorriu, mas o sorriso não era completo. Havia algo em seu olhar que ainda mostrava dúvida. Foi estranho, respondeu Bruno, olhando para o chão. O meu pai, não sei o que fazer com ele, João. Ele não gritou, não me bateu, mas ficou quieto. Eu acho que ele nunca teve alguém para falar de verdade, sabe? E ao mesmo tempo ele não sabe como agir. Eu não sei se ele vai mudar. João se sentou ao lado dele, colocando a mão em seu ombro de maneira reconfortante. Não precisa saber agora, Bruno. O importante é que você deu o primeiro passo. Às vezes as coisas demoram, mas se você seguir em frente, as respostas vêm. Bruno olhou para seu amigo e, pela primeira vez, sentiu uma leveza que nunca imaginou experimentar. João sempre soubera o que dizer, mas hoje havia algo mais, um entendimento entre eles que transcendia as palavras. A conversa deles foi interrompida por um grito. Era Luiz, o líder dos meninos populares da escola. Ele estava parado no meio do pátio, apontando para Bruno com uma expressão de desdém. "Ei, Bruno!" Luiz gritou. "Cadê a sua postura de valentão, hein? Não vai me encarar mais? Achou que ia mudar só porque teve uma briga em casa? Não vai rolar." A turma ao redor de Luiz riu e Bruno sentiu o peso das palavras. Era como se estivesse sendo desafiado a voltar ao seu antigo eu, aquele que ele tentava deixar para trás. João olhou para Bruno, que estava tenso. Mas havia algo diferente em seu olhar, algo que João não podia ignorar. Bruno estava hesitando, mas não por medo. Ele estava avaliando sua resposta. Luiz continuou sem dar trégua. "Ah, não vai me olhar com essa cara de bom moço. Você vai se acovardar agora? Não faz sentido, cara. Você nunca vai ser como nós, entende? Sempre foi um lixo, só um fracote." A risada da turma ecoou, mas algo no olhar de Bruno mudou. Ele se levantou lentamente, sem pressa, mas com um foco que João nunca havia visto antes. Ele não estava mais reagindo com a violência que todos esperavam, mas com uma calma desafiadora. "Eu não sou mais o que você pensa." Bruno respondeu com a voz firme, mas sem raiva. "Você não sabe nada sobre mim, Luiz. E pelo visto, não tem nada melhor para fazer na vida a não ser me zoar." O silêncio tomou conta do pátio. Ninguém esperava aquela resposta. Luiz, surpreso com a reação, hesitou por um momento. Mas logo seu orgulho se manifestou novamente. "Tá pensando que vai me ensinar alguma coisa?" Luiz gritou, se aproximando. "Vai ver só, isso não vai ficar assim." Mas em vez de avançar, Luiz parou. Algo em Bruno o fez recuar, mesmo que sua atitude ainda fosse de provocação. Ele sabia que Bruno não era mais o garoto que ele podia intimidar. O velho valentão tinha sumido,
E o novo Bruno não parecia ser algo que Luís soubesse como lidar. Eu não sou mais seu alvo, Luís. Você não me controla mais. Bruno disse, sem alterar o tom da voz. Não vou mais me abaixar para você. A reação de Luís foi de um silêncio frustrante. Ele estava acostumado a intimidar, a ser o centro das atenções, mas agora havia algo em Bruno que o desarmava. A falta de medo, a calma de quem finalmente se encontrava. A turma ao redor de Luís parecia confusa. Eles esperavam mais uma briga, mais um espetáculo. Mas em vez disso, viram o que talvez fosse a maior derrota de Luís. Ele não conseguia mais arranjar o motivo para intimidar Bruno. Luís, sem palavras, se afastou, com os olhos baixos, enquanto a turma o seguia, deixando Bruno e João sozinhos. No pátio, Bruno, agora aliviado, se virou para João. Isso foi estranho, disse ele com um sorriso tímido. Eu achei que teria que brigar, mas não foi assim. João sorriu de volta, sentindo um orgulho silencioso do amigo. Eu acho que você finalmente entendeu. A verdadeira força está em não precisar provar nada. Você não precisa mais ser quem eles querem que você seja. Você é quem escolhe ser agora. Bruno ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de João. Ele havia dado o passo final. Ele já não estava mais preso ao passado, ao medo, à dor. Ele era livre para se reinventar. Quando o sinal tocou, indicando o fim do intervalo, Bruno e João caminharam juntos para a sala de aula. Algo em Bruno havia mudado para sempre. A escola, o lugar onde ele antes era temido, agora parecia apenas uma parte de sua jornada. Ele sabia que, por mais que o caminho fosse longo, ele tinha encontrado o seu verdadeiro lugar. E, enquanto o resto dos alunos olhava, Bruno sentiu uma certeza em seu coração. Ele havia vencido a batalha mais importante de sua vida. O fim do semestre estava se aproximando, e com ele uma sensação de alívio e incerteza para Bruno. Ele não era mais o mesmo garoto que as pessoas temiam. As constantes provocações e lutas haviam ficado para trás, mas a transformação ainda estava acontecendo dentro dele. Ele sabia que, apesar das mudanças exteriores, ainda havia muitas questões internas a resolver. O confronto com o pai, a dor da perda de sua mãe, a mudança de postura na escola, tudo isso era uma montanha-russa emocional, e Bruno se sentia no topo, mas não completamente seguro de onde estava indo. Ele sabia que não podia simplesmente apagar o passado, que as cicatrizes não sumiriam de uma hora para outra, mas ao mesmo tempo havia algo diferente. Ele sentia uma paz crescente dentro de si, algo que nunca imaginara ser possível. Naquela manhã, enquanto caminhava até a escola, Bruno refletiu sobre os acontecimentos dos últimos dias. A briga com seu pai, a conversa inesperada com Luís, tudo isso havia desencadeado um processo de autoconhecimento. Ele começou a perceber que o verdadeiro inimigo não era seu pai, nem Luís, nem mesmo os outros alunos que zombavam dele. O verdadeiro inimigo era a dor que ele ainda guardava dentro de si, a sensação de solidão e abandono, especialmente após a morte de sua mãe. Mas ele sabia que, com o tempo, a dor ia diminuir. Ele não precisava ser a pessoa que todos esperavam. Não precisava ser o valentão, o menino revoltado, o filho do homem poderoso e distante. Ele podia ser algo novo. Ele estava começando a entender que a verdadeira força estava em lidar com as próprias feridas e seguir em frente. Ao chegar à escola, Bruno viu Luís de longe. O garoto estava com os amigos, mas algo em sua postura estava diferente. Não havia mais aquele ar de superioridade. Havia um desconforto visível, como se Luís estivesse se sentindo deslocado. Quando seus olhos se encontraram, Luís hesitou antes de dar um passo em direção a Bruno. «Ei, Bruno!» Luís começou com um tom de voz que era, pela primeira vez, genuíno. Eu queria te pedir desculpas.
Eu fui um idiota com você, e eu sei disso agora. Eu estava com tanto medo de ser fraco que acabava te tratando mal. Bruno ficou em silêncio por um momento. Não sabia o que responder. Luiz nunca havia mostrado esse lado vulnerável antes. Era como se, de alguma forma, ele estivesse buscando uma maneira de lidar com os próprios demônios. Não é só pedir desculpas que vai mudar as coisas, Luiz. Bruno respondeu com calma, mas sem agressividade. Eu entendo o que você está dizendo, mas nós dois sabemos que só pedir desculpas não resolve tudo. Mas eu acho que a gente pode tentar começar de novo, sem essa história de briga e medo. Luiz ficou quieto por um momento, claramente impactado pelas palavras de Bruno. Ele nunca imaginara que o garoto que tanto temia fosse tão sereno, tão diferente de tudo o que ele pensava que era. Talvez, Luiz disse, baixando a cabeça. Talvez isso seja o começo de algo diferente, né? Bruno assentiu. Ele não tinha as respostas para todas as perguntas de Luiz, mas sentia que talvez esse fosse o momento certo para reescrever a história de ambos. Ele não estava mais disposto a ser definido pelo passado, pelas brigas e pelo medo. Ele sabia que isso também valia para Luiz. A transformação deles poderia ser mais significativa se eles fossem capazes de seguir em frente, sem rancores. Os dois se afastaram em silêncio, mas não foi um silêncio desconfortável. Era o silêncio de quem entendia que, apesar de tudo, ainda havia espaço para mudança. Bruno se sentiu, pela primeira vez, verdadeiramente em paz consigo mesmo. Quando entrou na sala de aula, sentiu o peso do olhar de seus colegas, mas, ao invés de se encolher, ele se manteve firme. Ele sabia que o caminho não seria fácil, que ele ainda teria que enfrentar os fantasmas de seu passado e lidar com as complexidades de sua relação com o pai. Mas, de alguma forma, ele sabia que não estava mais sozinho. Ele tinha João, e até mesmo Luiz agora parecia disposto a mudar. A escola, que antes era um campo de batalha, agora era apenas mais uma etapa em sua jornada de autodescoberta. Mais tarde, naquele dia, Bruno sentou-se sozinho no canto do pátio da escola, olhando o céu. Ele ainda sentia a falta da mãe, mas algo dentro dele dizia que ela ficaria em paz sabendo que ele estava encontrando seu próprio caminho, se libertando das sombras do passado. Ele se levantou com um suspiro profundo. Sabia que o verdadeiro desafio agora seria lidar com seu pai. O homem que, apesar de tudo, ainda era sua figura mais próxima, embora distante e implacável. Mas Bruno não estava mais com medo dele. Ele estava pronto para enfrentar esse desafio, assim como havia enfrentado Luiz e seus próprios medos. Ele ainda não sabia como as coisas se desenrolariam com seu pai, mas tinha certeza de uma coisa. Ele não ia mais viver com o peso do passado. Ele ia seguir em frente. E por mais que as dificuldades ainda estivessem por vir, ele agora tinha a força para enfrentá-las. As semanas seguintes foram intensas. Bruno sentia que algo dentro dele havia mudado de forma definitiva. Seus dias na escola, antes marcados por tensão e conflito, agora eram preenchidos por silêncio e observação. Não era mais o centro dos problemas, nem o alvo dos olhares amedrontados. Muitos ainda o evitavam, é verdade, mas havia uma diferença sutil. Agora era respeito, não medo. João continuava sendo seu único amigo verdadeiro, e isso era o suficiente. Eles conversavam mais do que nunca. João compartilhava histórias sobre sua vida, sua mãe que lutava para sustentar a casa, seu amor por livros, seu sonho de um dia mudar o mundo com palavras. Bruno ouvia tudo em silêncio, absorvendo. A sensibilidade do amigo era um espelho para o que ele queria ser, mas ainda havia um nó que precisava ser desatado. Seu pai. Naquela noite, Bruno chegou em casa decidido. Sabia que não podia adiar. O pai estava na sala assistindo televisão como sempre, com um copo de uísque na mão. O ar estava pesado, mas Bruno não hesitou. Pai,
ele disse com firmeza. O homem ergueu os olhos, surpreso com o tom. A gente precisa conversar. O pai bufou, virou o rosto de volta para a TV. Agora não, Bruno, tô cansado. Agora sim, Bruno insistiu, porque se não for agora, nunca vai ser. O pai o olhou e, pela primeira vez, não viu o menino, submisso. Viu alguém que tinha crescido, que estava diferente. Havia algo nos olhos do filho que o desarmou. Um silêncio profundo pairou entre os dois. O senhor me culpa pela morte da mãe, né? Bruno soltou de uma vez. Eu sempre soube. Eu via no seu olhar. Mas eu era só uma criança. Eu também perdi ela. O pai engoliu seco. O copo tremia em sua mão. Ele não respondeu. Bruno continuou. Eu cresci com raiva, batendo nos outros, assustando, tentando ser forte. Mas tudo isso era só para esconder o medo. O medo de parecer fraco, igual o senhor disse que eu era. O pai tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Mas eu não sou fraco. Eu enfrentei você. Eu enfrentei meus próprios erros. E agora estou aqui, tentando ser melhor. Não por você, por mim. O pai abaixou a cabeça. Pela primeira vez em anos, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele parecia menor, encolhido, impotente. Eu não sabia como cuidar de você sem ela. Ele murmurou quase como um pedido de desculpas. Tudo que eu fiz foi errar. Bruno respirou fundo. Aquela confissão doía, mas também curava. Não era perdão instantâneo, não era redenção, incompleta, mas era o começo de algo que ele pensava ser impossível, reconciliação. Eu também errei, Bruno disse mais calmo agora. Mas a gente ainda está vivo, ainda dá tempo. Nos dias seguintes o pai começou a mudar, aos poucos, discretamente. Parou de beber durante a semana. Tentou fazer o jantar uma vez, embora tenha queimado o arroz. Bruno riu pela primeira vez em casa. Foi estranho, mas bom. Na escola, Luiz se aproximava mais. Sentava ao lado de Bruno nas aulas de português, mesmo que ainda não conversassem muito. Um dia, trocou um livro com João e os dois riram juntos. O círculo se ampliava. E então veio o último dia de aula. A professora pediu que cada aluno falasse sobre algo importante que aprenderam naquele semestre. A maioria falou sobre conteúdos escolares. Quando chegou a vez de Bruno, a sala ficou em silêncio. Ele se levantou. Eu aprendi que ninguém nasce ruim. A gente vira alguém amargo quando só conhece dor. Mas também aprendi que dá para mudar. Se alguém estender a mão, a gente muda. Houve silêncio. Depois, aplausos. Não forçados. Reais. João bateu em seu ombro orgulhoso. Luiz sorriu de lado, como quem entende sem precisar dizer. E por um instante, Bruno sentiu que finalmente pertencia a algum lugar. Na saída da escola, Bruno olhou para o céu. O mesmo céu que tantas vezes testemunhou sua revolta, agora parecia mais leve. Havia paz. Não completa, não permanente, mas suficiente para seguir em frente. Ele se virou para João. Vamos lá em casa. Meu pai tentou fazer lasanha dessa vez. Vai que dessa vez não queima, né? João riu. Se queimar, a gente pede um delivery. Os dois seguiram rindo como dois garotos normais. E finalmente